Estamos de volta com o programa Contraplano, você sabe, o espaço do audiovisual e da cultura aqui na TV Câmara Jacareí. No primeiro bloco você assistiu com exclusividade o documentário Brão, produzido pelo Victor Menezes. Victor, queria falar um pouquinho sobre essa manifestação cultural, que eu imagino que seja algo cada vez mais raro, esses tipos de manifestações culturais aqui na nossa sociedade. Você acha que essas manifestações acabam passando despercebido pela maioria das pessoas, elas estão morrendo, e queria que você falasse um pouquinho qual a dificuldade que você teve para conseguir organizar esse trabalho. Olha, no caso do Brão, assim, ele tá quase morrendo mesmo, assim. Então, assim, ele passa despercebido, assim como várias manifestações culturais pela sociedade, passa, mas o Brão tem uma coisa interessante, porque, assim, eu falei antes, né, que a gente em 2011 foi lá em Lagoinha, filmou lá um Brão lá em Lagoinha. Quando a gente foi, tinha eu e a minha esposa, e tinha mais um casal que era de um ponto de cultura lá de São Luís do Paraitinga, filmando, que eles ficaram sabendo também foram lá. Eles registram também lá pro ponto de cultura deles e tal. Legal. E assim, e quando eu fiz em 2013, né, o meu projeto e tal, aí a gente conseguiu lá para produzir um Brão, assim, porque atualmente o que acontece, como eu falei antes também, o Brão tá difícil de acontecer hoje em dia porque já não tem mais mutirão na zona rural, né? Pouca gente mora na zona rural, não tem continuidade. Então, assim, tem poucos cantadores, alguns já estão bem debilitados de saúde. Tanto que no dia que a gente fez a filmagem lá, o seu Renault, que é o dono da propriedade lá, né, que recebeu a gente, ele convidou todos os cantadores lá que ele conhecia, Lagoinha, São Luís, Catuçaba, tudo ali. E na hora foram 3 só. E aí chegou mais um lá, que é de Catuçaba também. E chegaram mais 2 de Catuçaba, né? Então, assim, ficavam revezando. Então, ficaram 3 duplas só, sendo que antigamente chegava a ter 18, quase 20, tinha, sei lá, tinha um tantão de gente. Ele cita no filme algo, tipo, 500 pessoas indo no mutirão, era uma coisa grande. Então, assim, tá minguando, né? E não tem uma renovação, porque os jovens não ficam interessados, estão saindo da zona rural, vão morar na cidade e tal. Mas o interessante foi, assim, que em 2013, quando eu fui filmar lá, eu cheguei de manhã, né? Eu já tinha dormido lá na região lá e cheguei logo cedo, assim, antes do sol nascer. Aí já fiquei a postos esperando os cantadores chegar para adentrando o terreno lá do seu Renault, né? Aí chegou uma van, beleza, aí desce um monte de gente jovem com câmera, gravador e tal. Aí chegou outro carro, mais um monte de gente, assim, não tão jovem, mas também com câmera. Você tinha um monte de gente com câmera, com máquina fotográfica, com um gravador para rádio lá de São Luís. Você organizou o negócio e fez uma comoção. Então eu organizei lá para fazer o filme, aí chegou uma galera, falei, rapaz, e agora como é que eu vou fazer, né? Aí eu até coloco isso no filme, porque assim, ao invés de eu ficar assim, o documentário foi se adaptando a essa situação aí, imagina. Exatamente, porque assim, ao invés de eu me abalar e achar ruim, aquilo ia acabar me estressando e estragar a minha filmagem, eu falei assim, quer saber, eu vou colocar isso no filme, porque é a realidade do que está acontecendo aqui. Então o que está acontecendo, né? Eu até falo no começo, tem uma locução que sou eu que estou falando. Falo assim, hoje em dia tem mais gente interessada em filmar o Brão do que cantador de Brão. Tinha lá, na hora que eu filmo as pessoas, tinha um monte de gente assim em volta deles, filmando, tirando foto e tal, e uma meia dúzia, nem 5 cantadores ali mais ou menos. Então assim, é a realidade. Então assim, você perguntou se passa despercebido. Quando eu fui em 2011, tinha 2 casais lá, né, filmando. Quando eu fui em 2013, tinha um tanto de gente. Eu não sei como que o Brão começou a ficar conhecido, mas assim, as pessoas começaram a se interessar, porque é uma coisa, uma manifestação da cultura popular assim, bem interessante, né? Porque na nossa região assim, eu não conhecia nenhum tipo de canto de trabalho. A gente ouve falar, por exemplo, das lavadeiras do Vale do Jequitinhonha, que elas têm até disco gravado e tudo, né? Tem lavadeira de não sei onde, o canto de trabalho do não sei o quê. Esse aqui em São Luís está bem próximo da gente, é cultura do Vale do Paraíba. E aí é um canto de trabalho e é realizado só pelos homens, as mulheres não cantam, assim, é uma coisa assim que geralmente são o canto de trabalho das mulheres que eu conhecia, né? Que eu pelo menos conhecia o canto de mulheres, assim, e esse é dos homens. Então é interessante, então as pessoas se interessaram, então passou a ser percebido de alguma maneira, mesmo que não pela grande massa da sociedade, mas tem um grupo interessado em cultura que passou a conhecer o Brão. Só que é isso daí, aí a minha dificuldade, né, já chegando na sua segunda pergunta, foi essa. Foi chegar lá e ter mais gente filmando, tipo assim, de ter, às vezes, ser vítima de grosseria de outras pessoas, porque falava que eu estava entrando na frente. Você que organizou. E eu que tinha produzido a coisa toda, né? Mas tudo bem, tipo, eu fiquei até feliz comigo de eu conseguir não me estressar com isso daí e usar isso como o motivo do documentário, que foi realmente, assim, mostrar o que estava acontecendo. Não era a minha intenção era mostrar uma coisa mais... Tipo, como é que era, meio que mostrar, o Brão é assim, canta assim, tal. Mas quando eu vi aquilo ali,
acontecendo naquele momento, eu aproveitei a meu favor, entendeu? Então ficou assim no Legal, filme. aí aproveitando essa deixa que você está dando, como que você vê a importância da sensibilidade do documentarista, muitas vezes, né, de estar diante de uma realidade que era planejada, muitas vezes, e às vezes ter que se adaptar, e no seu caso aí você acabou incorporando esse processo todo ali do pessoal filmando e tal, que a princípio aquilo poderia te atrapalhar, né? Ou te atrapalhou, no caso, na sua ideia inicial, Sim. mas você acabou transformando aquilo na realidade e acho que esse é o papel do documentário também, né? Então, o documentário é interessante, que eu acho legal, assim, porque por mais que a gente planeje, faça um roteiro, ele não é um roteiro bem acabado como filmar, por exemplo, algo de ficção, assim, né? Que você já tem um planejamento direitinho, o que vai acontecer, você dirige os atores, como é que você quer e tal. No documentário você tem assim uma estrutura de roteiro, mais ou menos por onde você quer caminhar. Mas assim, acontecem coisas que às vezes tomam um outro rumo, ou as coisas não saem do jeito que você estava planejando, aí o roteiro vai nascer mesmo no roteiro de edição, né? É um roteiro que a gente escreve com o que a gente tem ali já filmado, a gente escolhe as imagens que vai usar e faz um roteiro para fazer a edição final. Então assim, o documentário tem essa abertura, né? Essa liberdade para trabalhar dessa maneira. Então eu aproveitei isso e adaptei e fiz uma coisa assim, fora do que estava planejado. Fez uma limonada do limão. Ô Vitor, o documentário estando pronto, como que foi a receptividade da galera? Como que você acha que o documentário acabou contribuindo lá para... Quem faz o Brão, como é que chama? Quem canta o Brão? Cantador de Brão. Cantador de Brão. É. Como que foi a receptividade lá com o pessoal? Então, aí depois do filme pronto, depois que ficou pronto o DVD, porque dentro do projeto eu contemplei também a realização dos DVDs. E aí eu fui até Lagoinha, né? A gente conseguiu lá, com uma pessoa lá de Lagoinha, a gente exibiu lá no espaço cultural que está começando lá. Algumas pessoas assistiram, né? Era um dia de um evento e tal, né? Aí exibi lá, o pessoal gostou, assim, e tinha 2 dos cantadores lá que tinham ido lá no dia, viram também. Aí entreguei lá uma quantidade grande para eles, aí cada um faz o que quer, se eles quiserem vender, doar, aí é deles, entendeu? O meu é só doado. E aí no mesmo dia, à noite, a gente foi lá na propriedade do seu Renault, em Catuçaba, né? Onde a gente tinha filmado o Brão. Aí eu já tinha levado... Tinha uma televisão grande, tudo, aí coloquei lá e tinha um pessoal, aí a gente se divertiu lá assistindo, deram risada, foi engraçado, se vendo, assim. O seu Renault até chorou lá, ficou emocionado, foi bem bacana, assim. O seu Renault é uma pessoa muito importante, assim, na cultura popular, né, lá em São Luís Paraitinga. Por exemplo, quem já foi no Revelando São Paulo, Revelando Vale do Paraíba, né, que acontece em São José todo ano, aí já assistiu alguma vez lá a Cavalhada, ele é o rei dos mouros. Ele é sempre o seu Renault, ele é o rei dos mouros, ele é cantador de Brão, cantador de cururu, ele é um mestre da cultura popular, assim, uma pessoa muito, muito legal, muito querida. Assim. Legal. Ô Vitor, você sentiu lá algum mais jovem, alguma criança, algum jovem que de repente se interessou, que você acha que tem continuidade o Brão? Qual que é a sua expectativa, você acha, dessa manifestação cultural? Ou você acha que realmente a urbanização, a tendência é que desapareça esses tipos de manifestações mesmo? Ou dá para resgatar ainda? Tem alguém jovem aí que se interessa? Ou imagino que o documentário tenha contribuído também para dar uma reforçada nessa manifestação aí. Como que você vê isso? Se o documentário contribuiu, eu não sei. Não sei o alcance do documentário. Ele até está assim, gratuito na internet, né? Eu deixei agora... Estou inscrevendo ele num festival, uma mostra de documentários. Vamos ver se ele vai ser contemplado em ser exibido na mostra. Uhum. Mas assim, o Brão, eu acho que... Olha, até pela fala do seu Renault no filme, né, que a gente viu aí, ele acha que está fadado a acabar mesmo, porque não tem mais mutirão. O negócio é esse, ele é um canto de mutirão. Se não tem mutirão, ele fica uma coisa assim só para apresentação, né? Pode até ser que continue dessa maneira. Agora, assim, o interessante é que eu ponho um pinguinho de esperança no fim do filme, né? Porque, assim, nesse de 2011 foi na casa do senhor Dito Paulino, lá em Lagoinha. E aí era, assim, a família dele, os amigos que ele chamou só para cantar Brão, não teve trabalho, não teve nada. O pessoal foi lá, aí ficava lá bebendo cachaça, vinho e cantando Brão e depois almoça, para se divertir, né? A diversão deles, da época que eles eram mais jovens. Mas aí tem os netos do seu Dito Paulino que eles estão aprendendo. Aí eles cantaram lá um versinho, assim, meio que eu vou falando na orelha deles e tal. Então eu termino o filme com isso. Então tem esse pingo de esperança desses netos, assim, se interessarem de alguma maneira, de estar ali convivendo e isso ficar registrado, né, na memória deles, no coração, e eles quererem também cantar. Tem um neto também do seu Renault que estava lá no dia, um molequinho, assim, que estava lá junto trabalhando.
Então, sei, a esperança acho que existe, mas assim, ser como era antigamente, não sei, eu acho que vai ser meio difícil. Pelo problema da zona rural, não do Canto de Brão. Entendeu? Entendi. Ô, Victor, uma pergunta meio clichê assim, mas eu acho que é importante a gente destacar. Como que você vê, você como documentarista, como cidadão, a importância de resgatar essas manifestações artísticas para que elas não se percam? Às vezes não, com certeza é parte da história mesmo, né, da civilização que se perde, né, nessa modernização, nessa urbanização. Como que você analisa esse processo? Eu vejo com tristeza, né? Não, com certeza. eu vejo... com tristeza da perda, sim. Mas assim, como eu vejo isso tudo, eu vejo como importante, né? Tanto que eu trabalho com memória, trabalho com documentário, né? Minha esposa e a minha sócia, a Gisele, trabalham em museus. Então a gente tem essa ligação com essa coisa da memória das sociedades, né? De objetos, de como era e tal. E foi o que motivou a gente até a fazer esse documentário, a escrever o Brão. Até por saber que o Brão não ia durar muito tempo. A minha surpresa foi até ver, assim, que em 2013, tipo 2 anos depois, um pouco menos que isso, que eu tinha filmado lá em Lagoinha, tinha um monte de gente já com câmera lá interessada em registrar também, porque estão se ligando que é algo assim muito especial que talvez não exista daqui a alguns anos. Então assim, tem esse registro, eu vejo o registro da memória das manifestações culturais como algo importante para a gente conhecer, saber como é que era, que seja lá no futuro, as pessoas terem acesso a isso de alguma maneira. Legal. E além de esses incentivos que são importantes, né, lei de incentivo à cultura e tal, como você acha que a sociedade e o poder público, de uma forma geral, pode ajudar a não deixar morrer essas manifestações? Assim, é uma pergunta difícil, né? Mas como que será que a civilização uma hora acorda para a importância dessas manifestações folclóricas, culturais? Às vezes a gente tem que ver alguma coisa morrer, né, para alguém ir lá resgatar aquilo e refazer, mas muitas vezes não é igual ao que o antigo fazia. Acaba sendo um processo evolutivo do próprio folclore, né? Então, o folclore é dinâmico, né? Ele vai se transformando. E a sociedade, conforme vai se transformando, ele vem transformando junto. Só que aí, quando sei lá, a urbanização, por exemplo, vem atropelando, aí fica difícil, as coisas vão se deteriorando, né? Então, aí acontece isso, acabam virando grupos, assim, folclóricos, mas fora de um contexto daquele folguedo, por exemplo, né? Já não tem... Se antes era para o mutirão, agora é só para... Um exemplo do Brão, fica mais fácil que a gente está falando dele, né? Antigamente tinha um mutirão, que era um trabalho de amigos, de uma coletividade, de uma comunidade ali numa zona rural, um ia auxiliar o outro, então na outra semana, no outro dia era na casa de um outro, e estava sempre, então assim, sempre tinha. O Renaud fala que tinha, às vezes, que tinha todo dia, não sei como é que era, eu não vivi isso, não faz parte da minha realidade. Mas hoje em dia não tem. Então assim, quando eu recebi o dinheiro para fazer o projeto, tinha acabado de acontecer um em Lagoinha. Aí tive que batalhar para conseguir produzir um outro que aconteceu só em setembro, né? Foram quase 6 meses depois para eu conseguir ir lá para filmar. Então era a única chance que eu tinha de fazer a filmagem. Entrevista podia até fazer depois ou antes, né? Com as pessoas que estavam cantando ou outras pessoas. Eu aproveitei o mesmo dia da viagem tudo, né? Porque o dinheiro nem era muito, assim, não dá para ficar indo muitas vezes para lá e tal. Então assim, a realidade é essa, vai atropelando. Então tem coisas que se perdem mesmo, tem outras coisas que fica aí, alguém resgata, como você falou, né? Resgata e traz isso para a gente saber que existia e ter isso, mas assim, às vezes não no contexto de como era. Mas assim, a vida é assim, tem muita coisa que na Terra que já passou que a gente nem sabe, né? Enquanto a gente puder preservar, eu acho bom. Legal, Victor. E você que é um importante aí contribuidor para esses resgates folclóricos, resgates culturais, está passando até hoje o Tempo Errado aí na TV Câmara Jacareí, faz maior sucesso com todo mundo. Queria que você falasse um pouquinho, tem previsão para próximos trabalhos? O que a gente pode esperar aí do Victor Menezes e do Vento de Maio para um futuro breve? Tem alguma coisa já em mente? Em mente, assim, de documentário ainda não. Tô vendo outras frentes de trabalho agora. Assim. Certo. Porque assim, projeto cultural é uma coisa que às vezes tipo, você não é contemplado nem nada e você fica meio sem chão, né? Tô precisando arrumar a minha base primeiro, assim. Mas assim, de ideia para documentário, sempre surge uma coisa ou outra, né? Deixa eu ver se lembro de alguma coisa que eu estava em primeira mão pra gente. Eu tenho assim, teve um que eu escrevi na LIC com o Emerson Galati, que trabalha com vocês até, que é um documentário a respeito de algumas pistas de skate importantes no Vale do Paraíba. Assim, sempre trabalho com cultura popular, mas eu gosto muito de skate e estava a fim
E ainda estou, né, de fazer esse documentário. Mas ele não foi aprovado, então vou procurar outros meios de poder realizar esse trabalho. Que é falar, tem a pista lá do Itaguará, né, que é uma pista importante, que era uma das poucas no Brasil nos anos 80, onde aconteciam os campeonatos de skate lá. E aqui em Jacareí também foi uma cidade muito importante para o skate nos anos 80, porque tinha a pista do Bigo, na época quase não tinha half no Brasil, ou não tinha, não sei. Então tinha a pista do Bigo, tinha a pista no Trianon, e aí tem esse cenário aqui. E depois da Lipton, em São José, né, que era de gente daqui de Jacareí, mas era lá no shopping Center Valley. E até o programa Vitória, que era um programa que na época eu era criança, era um dos poucos que passava esporte radical, assim, que eu assistia. Aí no Vitória eles fizeram uma matéria, chamava Triângulo das Bermudas, eles foram nessas 3 cidades. Aí eu até coloquei o nome do projeto, tem esse mesmo nome, Triângulo das Bermudas, em homenagem ao programa Vitória da Cultura. E para documentar a história dessas pistas. Então assim, tem esse daí que não está nem em mente, ele já está assim pronto, só precisa de uma aprovação para a gente realizar, né? Ou realizar por nossa conta, mas aí tem que ter mais dinheiro em caixa. Tá certo. E tem outro projeto que a minha esposa, mas tem mais vontade de fazer, a gente até inscreveu aí num edital aí, mas ainda não conseguimos ser aprovado também, que é a respeito da... Ela tem vontade de fazer das festas de São Benedito em todo o Brasil, então é um projeto grande, mas esse edital, como era pequenininho, eu quis fazer assim, a respeito de alguns grupos de congada que vêm de outras cidades para a festa em Aparecida, né, de São Benedito em Aparecida. Porque uma vez eu fui pegando contato com gente, muita gente de Minas, muito grupo de Minas vem, né? Mas tem grupo aqui de São Paulo também, de Embu, de vários lugares. Então tem esses 2 projetos assim que a gente já tem eles inscritos, precisa conseguir aprovação. E agora projetos para o futuro, por enquanto não, eu quero fazer alguma coisa assim mais... É porque assim, eu, às vezes faço muito de cultura popular, eu quero fazer alguma coisa mais... que pegue mais na emoção das pessoas, sabe assim? Não sei se vocês conhecem aquele projeto 6 milhões de outros. Eu ia falar. Então que as pessoas... É um projeto francês, vai lá, entrevista a pessoa, faz uma pergunta, tipo assim, o que é o amor para você? A pessoa vai lá e fica falando o que ela sente e tal. Então traz mais essa emoção de seres humanos anônimos, né? Não pessoas famosas e tal. Tem um outro projeto que eu acho legal, que é de um brasileiro, mas que foi feito internacionalmente, que é 2012... não lembro o subtítulo, mas é alguma coisa que fala assim, que dá uma visão otimista foi antes de 2012 que se falava do calendário maia e tal, ele dá uma visão otimista de novos projetos para um mundo melhor, assim, sabe? Então mostra coisas legais, esse é o tipo de projeto que eu estou querendo fazer. Legal. Então são os meus futuros projetos. Legal, apareceu uma lampadinha aqui na cabeça. Ô Victor, queria agradecer a presença sua e parabenizar você por esse trabalho. E você tem aí uma promoção exclusiva da TV Câmara Jacareí, o Brão aí, conta pra gente. Você que está assistindo a TV Câmara aí, assistiu o Brão. O Brão, esse aqui é o DVD do Brão, né? Ele foi feito através da lei do PROAC, do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, e ele é doado. Então, assim, eu tenho uma quantidade que venho doando aí para museus, para espaços culturais e tudo, e estou aqui nessa promoção aqui com a TV Câmara de Jacareí, doando 10 DVDs para os 10 primeiros que entrarem na minha página no Facebook, é facebook.com/Vento de Maio Filmes. Entra lá, dá uma curtida na página e põe uma mensagem lá, eu quero o Brão. E aí eu entro em contato com vocês e a gente vê como entregar o Brão, tá legal? Quem gostou e quiser, tá aí, tem 10 para vocês. Valeu, Victor. Eu que agradeço o espaço aí, obrigado mais uma vez. E Legal. até o próximo projeto, né? É isso aí. É isso aí, você acabou de ver o programa Contraplano, entrevista com Victor Menezes, que falou um pouquinho do filme Brão, documentário que a TV Câmara exibiu hoje. E você que quer adquirir o filme, entra lá na página do Vento de Maio e curte. Quem sabe você não ganha um documentário Brão aí do Victor Menezes. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Nos vemos em uma próxima oportunidade.